Olá a todos, aqui é o professor Luciano e hoje nós vamos dar continuidade aí à nossa aula de rotulagem dos alimentos. Ok? Na última aula nós paramos nesse slide em que a gente demonstrou quais são as unidades que devem representar o valor energético, os macro e os micronutrientes, ok? Então, só para a gente repassar, o valor energético, então, na informação nutricional, ele deve ser informado em calorias e em quilojoules. Nós vamos ver adiante que basta nós multiplicarmos por 4,2 o valor das calorias, que vamos ter o equivalente em quilojoules. As proteínas, carboidratos, gorduras, ou seja, os macronutrientes em gramas, também a fibra alimentar em gramas, sódio, colesterol, as vitaminas, tá? Em miligramas ou microgramas, a depender, tá? Do seu valor de IDR, conforme consta na tabela anexo A da RDC 359, nós vamos observar esses valores adiante, tá? Então, é importante que a gente tenha conhecimento, tá, dessas unidades para que não ocorram erros no momento aí da informação nutricional, ok? As porções todas em gramas ou mililitros, a depender do produto, né, se ele vem em massa ou volume, e a medida caseira também de acordo com o que está preconizado na 359 de 2003, ok? Então, é importante a gente entender aqui que todas as porções serão declaradas em massa, grama ou volume mililitro. O que vai diferenciar é o valor, né, o valor dessa porção, que também terá que seguir o padrão estabelecido para o grupo daquele alimento em que se está realizando a rotulagem nutricional. A informação nutricional deverá ser expressa como zero ou um número zero ou não contém para energia e nutrientes, quando o alimento contiver quantidades menores ou iguais às estabelecidas como não significativas. Então, o que seria isso? O produtor, o fabricante, ele pode declarar valores energéticos e de qualquer nutriente como zero, com a palavra escrita, né? Zero, o número, ou a palavra não contém, se, então o que a lei está querendo dizer é isso, ó, o valor energético, tá? Na porção declarada, e aí nós vamos ver como é que se declara a porção. Eu estou frisando isso porque pode não parecer claro nesse momento, né? Mas na quantidade a ser declarada por porção, a depender do grupo alimentar em que o produto esteja inserido, se ele contiver 4 calorias ou menos, pode-se declarar então para o valor energético como zero, o número zero ou não contém, tá? E a equivalência em quilojoule seria menor que 17, né? Menor ou igual a 17. E basta a gente aí
multiplicar por 4,2 o valor das calorias. Certo? Então, caso o produto a ser comercializado ele contenha na porção declarada gramas ou miligramas, tá? Mililitros, perdão, gramas ou mililitros, se menor ou igual a 5 gramas ou 5 mililitros, se tratasse de bebidas, tá? Então, para carboidrato, proteína, gorduras totais e fibras, pode-se então realizar a informação nutricional como zero ou não contém. Caso esse produto contenha menos de 0,2, né? Ou melhor dizendo, 0,2 gramas ou mililitros na porção declarada de gordura saturada ou trans, pode-se então realizar, né, na declaração simplificada que não contém esse nutriente ou é zero desse nutriente. Da mesma maneira, para sódio, na porção declarada, grama ou mililitro, se contiver 0,5 miligramas ou menos, pode-se então realizar a informação nutricional como zero, escrito zero em número ou não contém. Ou a declaração simplificada dentro do espaço destinado à rotulagem nutricional, conforme os seguintes dizeres: não contém quantidade significativa de. E aí informar, né, se é energia ou quais nutrientes, tá, não contém quantidade significativa. Então, a gente tem que se basear por esses valores aqui, a depender do que se está analisando em relação à porção declarada do alimento. Ok? Então, um exemplo de declaração simplificada de nutrientes seria o seguinte: olha, nós temos aqui um modelo aí de tabela nutricional vertical, nós vamos ver adiante os tipos, né, os modelos de tabela nutricional e a gente poder realizar aqui, ó, no caso do exemplo, uma declaração completa de nutrientes do amido de milho, ok? Então, percebam que teremos que estudar no anexo da 359 em qual grupo de alimentos o amido de milho se insere. E lá nós iremos verificar como que a porção desse alimento deve ser declarada, tanto em quantidade, aqui no caso 20 gramas, quanto em medida caseira, no caso uma colher de sopa. Então, em suma, é isso. Obviamente nós vamos ver aí algumas situações que irão demandar algumas modificações nessa declaração de porção. Então, vejam por aqui que nós percebemos que a unidade da porção ela está sendo declarada em grama, né? Está ok aqui se nós formos analisar, né, essa regra aqui das porções, né? Seja em massa grama ou volume mililitro. No caso da medida caseira, também nós iremos recorrer ao anexo da 359, tá? Para saber como deve ser declarada essa medida caseira. A gente não vai tirar da nossa cabeça, tá? Então a gente primeiro vai ter que identificar em qual grupo de alimentos que consta lá da 359, o amido de milho, por exemplo, ele faz parte. E aí a gente vai então, em um primeiro momento, realizar a declaração dessa forma, tá? Então a gente vai identificar lá
que a porção deve ser declarada em 20 gramas e a medida caseira em colher de sopa, né? Provavelmente lá vai estar X colheres de sopa, ok? Bom, então nesse caso aqui, ó, são 6 itens, né? Então veja, com quantidades não significativas segundo a tabela que estabelece os valores, né? Então nós temos aqui 0 gramas de proteína, 0 gramas de gorduras totais, saturada e trans, ok? E 0 de fibra alimentar e de sódio. Então, nesse caso, pode-se fazer a declaração simplificada dos nutrientes, né, deste produto, ok? Como que seria então? Você até ganha espaço em relação aí à rotulagem. Então você pode dizer, significa que ele pode colocar o 0, então a gente entende que a proteína aqui, ela na análise, ok, desse alimento, ela com toda certeza ela deve bater aqui no valor de 0,5 ou menos, tá? E aí nós faremos também, ó, para os macronutrientes, no caso da gordura, tem que bater 0,2 gramas ou menos na porção declarada, ou seja, em 20 gramas eu tenho que ter, em relação à gordura, 0,2 gramas ou menos para eu colocar zero, ok? Em 20 gramas eu tenho que ter pelo menos 0,5 gramas ou menos para eu colocar zero, ok? E no caso do sódio eu tenho que ter, vamos voltar aqui, 0,5 miligramas ou menos para colocar zero. Mas eu posso simplificar isso aqui conforme a gente acabou de mencionar no slide anterior, né? Como é tudo zero, né? E aí a gente viu que esse zero não necessariamente pode ser zero, convenciona-se zero se tivermos dentro dessa regra, né? E é importante observar isso aí. Então a gente pode fazer uma declaração chamada simplificada, que é colocar em uma frase, ok? Abordando todos esses nutrientes aqui que têm quantidades insignificantes. Então, como é que seria isso? Logo abaixo da tabela da informação nutricional, ao invés de colocar dessa forma aqui zero para tudo, o modelo é esse. Então, não contém quantidades significativas de, né, proteína, gorduras totais, gorduras saturadas, gordura trans, fibra alimentar e sódio, né? E essa parte aqui abaixo, isso nós vamos ver, está também tudo na legislação, como eu falei para vocês, tudo está padronizado na legislação. Então, o importante disso aqui é que seja zero ou que pelo menos respeite esses limites máximos de valores para ser convencionado zero, zero em número não contém. Ok, pessoal? Então, essa é um exemplo, é uma forma de declaração simplificada quando você tem aí nutrientes com quantidades não significativas. A declaração nutricional deve ser expressa por porção, incluindo a medida caseira correspondente, segundo o estabelecido no regulamento técnico específico e em percentual diário, tá? Que a gente vai observar agora. É possível que todos já tenham um dia, né, observado aí uma embalagem de algum alimento e a informação nutricional. Então, a gente encontra algo desse modelo aqui, né, parecido com isso aqui. Na verdade, o parecido tem que ser exatamente igual a isso aqui, uma vez que é um modelo, né, que está previsto na legislação. Eu digo idêntico se, obviamente, utilizarmos o modelo vertical, que é esse caso aqui, porque nós temos o modelo horizontal e também o modelo linear, tá?
Então, eu estou tratando aqui de uma rotulagem de modelo vertical. Então, nós temos os dizeres aqui, nós temos as porções que nós acabamos de estudar, que elas têm que ser declaradas em grama ou em mililitro. Isso aí já é um padrão, então, ou seja, não tem porção declarada, por exemplo, em miligramas, porção declarada em quilo, ok, pessoal? Isso tem que ficar claro. Então, a unidade da porção a gente já acabou de ver que ou é grama ou é miligrama. E a medida caseira a gente vai ter que recorrer ao anexo da 359 de 2003, que trata lá do padrão das porções dos grupos alimentares. Então, eu tenho que identificar o meu produto, tá? Faz parte de qual grupo, porque lá está informado qual é o valor que tem que ser declarado dessa porção. Tá? Então, no primeiro momento, a gente tem que entender isso, ok, pessoal? Bom, então a gente vê aqui as quantidades por porção, né, dos nutrientes obrigatórios na declaração. Vamos voltar lá rapidamente, ok? São esses aqui: o valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gordura trans, fibra alimentar e sódio. Esses são os de declaração obrigatória. A gente viu que outros nutrientes, né, podem ser declarados, ok? Desde que eles participem com pelo menos 5% aí da ingestão diária recomendada. Então, a gente também vai recorrer às tabelas, tá? Padrão, né, que são utilizadas pela legislação com base aí em alguns parâmetros, como por exemplo os DRI, né, ou parâmetros da FAO da OMS, ok? Então, dito isso, nós vamos retornar lá. A gente tem os nossos nutrientes de declaração obrigatória. Esse aqui, obviamente, né, é um exemplo, está recortado aqui, não tem fibra, não tem sódio, mas só para a gente entender como é que é um padrão aí de uma rotulagem nutricional. Essa é do modelo vertical, então o que consta dela? Então tem que ter as porções, a porção declarada em grama, tá? E aí a gente viu também a unidade de cada nutriente, como é que tem que ser declarada, né? A gente viu que os macronutrientes são declarados em gramas, fibra alimentar em grama. Vamos voltar para ficar fácil. Sódio em miligramas e as vitaminas vai depender da ingestão diária recomendada, que é tabelado. Se determinada vitamina tem declaração em miligramas, é porque as necessidades dessas vitaminas é em miligramas, ou se vai ser em micrograma, ok? Então, em relação às vitaminas, vai depender das necessidades dessas vitaminas em relação às pessoas, né, aos grupos populacionais aí. Então, por exemplo, nós temos uma RDA de algumas vitaminas que é em micrograma, né? Então, caso faça declaração de certas vitaminas, como a necessidade dela é em microgramas, a porção então será declarada em microgramas. Outras em miligramas. Então, é assim que a gente vai fazer no caso da declaração de vitaminas. Lembrando que não são nutrientes de declaração obrigatória, mas a gente viu também que a própria Anvisa ela fomenta junto aos produtores, aos fabricantes, a declaração
desses nutrientes, lembrando que para tal deve-se pelo menos possuírem 5%, tá, do valor de IDR. A gente acabou de ver isso aí, ó, para declarar. Eu não posso declarar também, dizer que o alimento na porção, por exemplo, tem vitamina A, tantos microgramas, se ela tem menos do que 5%, tá, da IDR para ela. Então, dando continuidade, a gente também tem uma coluna do percentual do valor diário, né? Então, também a gente vai calcular esse percentual também em relação a um valor médio que é tabelado, tá? Que o legislador ele convencionou, por exemplo, uma dieta de 2.000 calorias, tá? Uma quantidade aí de proteína de 75 gramas e por aí vai, ok? Isso aí a gente vai ver, ó, a base do valor diário é este aqui, ok? Um valor energético de 2.000 calorias, multiplicando por 4,2 eu tenho o equivalente em kJ. 300 gramas de carboidrato, 75 de proteína e por aí vai, ok? Bom, isso já é uma primeira questão que a gente pode questionar se de fato a declaração, né, a informação nutricional atende todas as especificidades, né? Você vai olhar lá no valor diário de referência daquele nutriente, por exemplo, carboidratos, né? Aí em relação à porção que você está declarando, quanto de carboidrato tem naquele produto, né? Naquela porção, e o quanto aquela quantidade atende o seu valor diário. Mas a questão é, será que eu preciso de mais ou preciso de menos? Então, tem essa questão na rotulagem aí, que é muito difícil, né, da gente poder afirmar que ela atende aí, essa informação atende a todos os indivíduos, né? Pelo contrário. Então, o valor diário seria isso, né? Naquela tabela padrão, em relação à minha porção declarada, o que esse meu carboidrato representa no que eu necessito no dia, né? Mas será que eu necessito de mais ou será que eu necessito de menos? Mas é assim que deve ser informado o valor diário. Então a gente estava olhando aqui, não se declara, tá, valor diário de referência aí para a gordura trans, ok? Então isso é importante a gente saber por quê. Não tem um valor seguro, né? Não tem um consenso aí, não tem pesquisas que podem afirmar um nível seguro para a saúde. Então, nós iremos declarar segundo a porção do alimento, tá? O seu valor energético, o seu valor dos nutrientes obrigatórios, macronutrientes, fibra e sódio ou os demais, desde que eles contenham 5% ou mais em relação à sua IDR, tá? E os seus respectivos valores diários de referência, que é baseado nessa tabela que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Em relação à quantidade de carboidratos da minha porção, qual é o percentual que eu tenho naquela porção, uma vez que 300 gramas vai ser o 100%? Qual é o meu percentual de valor diário de proteína na porção declarada, uma vez que 75 gramas será o meu 100%? Da mesma forma, o meu valor energético de 2.000 calorias, 2.000 calorias vai ser meu 100%, e por aí adiante. Então, ficou claro aqui que a exceção do valor
diário de referência é para gordura trans, que não será informado, ok? É opcional a declaração da informação nutricional em 100 gramas ou em 100 mililitros. Então a gente viu, por exemplo, no exemplo aqui do amido, o fabricante ele tem a opção de informar conforme o padrão da porção daquele grupo alimentar que o produto pertence e também fazer uma declaração, vamos dizer assim, centesimal, tá? Eu estou passando aqui o que é da legislação vigente, né? Nós estamos aí em outubro de 2020. A gente já viu na consulta pública que será obrigatório, né? Se o que está na consulta pública, né, constar da nova legislação, tanto a declaração segundo o grupo alimentar, em relação à porção, mas também em 100 gramas ou 100 mililitros. Será obrigatório os dois. Mas, por enquanto, é opcional ao fabricante também fazer a declaração em 100 gramas ou 100 mililitros. Para o cálculo e declaração do percentual do valor diário, né, do valor energético de cada nutriente que contém na porção do alimento, então deverão ser utilizados os valores diários de referência, né, e de ingestão diária recomendada, que eu acabei de mostrar para vocês no caso de macronutrientes, mas também tem o que? A IDR de vitaminas e minerais. Então, caso se declare qualquer outra vitamina, em relação ao valor diário, nós teremos que seguir essas IDRs, que, como eu acabei de falar, elas são baseadas aí em parâmetros, como, por exemplo, da DRI, para algumas vitaminas. Então, por exemplo, a gente viu ali que um dos micronutrientes, né, obrigatórios é o sódio, né? E o sódio, ele tem a sua IDR aí de 2.400 miligramas, certo? Então, a depender do que tem na porção, né? Como é que nós vamos preencher essa coluna do valor diário, né? Quanto de sódio eu tenho na minha porção declarada? Então, vai ser 2.400 miligramas é 100%, que eu tenho na porção é X e eu declaro aqui. Nós vamos ver também que, em relação ao valor diário de referência, também tem uma regra de arredondamento, que os números, neste caso aqui, tem que ser todos inteiros, ok? Não pode ter decimal na coluna, mas isso veremos adiante. Deve constar como parte da informação nutricional a seguinte frase, né? Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. É o que a gente acabou de discutir, né? Se temos como parâmetro essa necessidade nutricional, né, o legislador obriga, então, o fabricante a colocar esse dizer aqui, né, além deste aqui, ó, valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 calorias. É isso aqui, ó, baseado nessa tabela aqui, né? E aí o que ele diz mais? Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas, né? Então, não sei se aí tirem as suas conclusões se isso informa ou não, né, o consumidor. Pode ser maior ou pode ser menor. Então, o que aquele número ali informa para o consumidor, né? É diferente, de repente, em relação à interpretação aí de um profissional, né? Que pode até ser que também não informe muita coisa. E se eu estou diante de uma situação, de um paciente em que eu não utilizo, por exemplo, essa IDR de vitamina A, né?
Então, não é uma crítica gratuita, mas é uma questão aí da gente pensar, né, discutir se de fato, como eu falei na primeira aula, a informação nutricional ela informa mesmo, né? Não estou dizendo que não informa nada, mas informa mais, desinforma mais. Como é que seria isso? O que que pode melhorar? Tanto é que ah, já tem então a previsão da modificação da legislação com essa intenção, ok? Então, dando seguimento, quando declarada a quantidade de açúcares e ou polióis e ou amido ou outros carboidratos presentes no alimento, essa declaração deve constar abaixo da quantidade de carboidrato da seguinte forma. Então, caso o fabricante, tá, o produtor, queira, né, declare os açúcares, os polióis ou os amidos, que isso seja relevante para o produto, né? Seja então um produto que ele é fonte principal daquele nutriente, daquele composto, então que vale a pena destacar, é assim que ele deva fazer, né? A gente viu ali que a declaração carboidratos, caso ele faça a declaração em relação a amido, polióis ou outros carboidratos, vem logo abaixo de carboidratos dessa forma, né? Carboidratos, tantos gramas, né? Esses tantos gramas é a quantidade desse macronutriente na porção declarada. Seria isso aqui, ó. Ok, pessoal? Vírgula dos quais, né? Açúcares, tantos gramas, polióis, tantos gramas, amidos, tantos gramas, outros carboidratos, tantos gramas. Ok? E aí identificado no rótulo. Seria então abrir mais algumas linhas aqui abaixo de carboidratos. Nada além disso. No caso das gorduras, se nós vimos lá que as gorduras totais, saturadas e trans, não é mesmo? Olha lá, essas gorduras aqui são a de declaração total e dela só a saturada e a trans. Caso o fabricante queira declarar outras gorduras, então da mesma forma que é feito para os carboidratos, né? Ele vai colocar então gorduras totais, a quantidade das gorduras totais. Não, vamos voltar aqui, ó. Gorduras totais, quantos gramas tem, vírgula, das quais. E aí eu vou colocar essa que já é obrigatória, gordura trans, e acrescentando as outras, monoinsaturadas, poliinsaturadas, colesterol. Importante a gente olhar aqui, ó, olha a unidade desses nutrientes, pessoal. Tá vendo? Ó? Gramas, todos os macronutrientes e o colesterol miligrama. Mas você tirou isso da onde, professor? Lembra que a gente conversou desde a primeira aula? Não tirei de nada além da legislação. Vamos retornar aqui, vocês devem lembrar o colesterol. Olha aqui, ele deve ser declarado em miligramas. Prontinho, ok? Então, a gente já conversou um pouco aí sobre os valores de área de referência, né? Esses valores constam da RDC 360 de 2003, né, no seu anexo A. Então, para o valor energético, a, a base vai ser para o cálculo dos valores diários, que a gente acabou de comentar, 2.000 calorias ou 8.400 kJ. Carboidrato 300 gramas, proteína 75 gramas, gorduras totais 55 gramas, gorduras saturadas 22 gramas, fibra alimentar 25 gramas, sódio 2.400 miligramas, esses, né, que são os de declaração obrigatória. Vejam vocês que
conforme a gente já mencionou, não tem então valor diário para a gordura trans, ok? Então, é aquilo, né? Eu estou partindo do princípio, embora seja informado na rotulagem que as suas necessidades podem ser maiores ou menores, mas eu estou partindo do princípio que isso aqui é o ideal. Então, essa toda é a discussão, né, em relação à rotulagem, se as pessoas realmente são informadas, se elas podem se basear em, no caso aí do valor de área de referência. Será que aquilo serve para ela, né? Será que ela está sob uma prescrição de 2.000 calorias? Pode até ser, é uma média aí da necessidade da população em geral, com um certo nível de atividade física, né? Fez-se um levantamento para isso. Mas vejam vocês, eu posso até ter um diabético, né? É claro, diabético com uma caloria aí diária de 2.000 calorias, mas pode ser que para carboidrato ele não tenha isso tudo aqui. Proteína também. Então, isso tudo vai depender muito do peso do indivíduo. Então, vejam que para fins de utilidade é isso que a gente tem que questionar, tá? Mas, para fim da legislação, é isso aí. Se você é um consultor, ou se você faz parte aí do setor de pesquisa e desenvolvimento de alguma indústria, não tem como fugir. Você vai se basear na legislação. A atual é essa. Então, da mesma forma, em relação aos valores diários de referência, né, para as demais vitaminas e minerais, eu digo isso porque eu já estou desconsiderando o sódio, como ele é de declaração obrigatória. Então, utiliza-se, tá, esses parâmetros aqui, são as IDR dessas vitaminas e dos demais minerais. Então, como eu falei para vocês, as vitaminas que têm as IDR em miligramas, lembra? Eu vou declarar em miligrama. As vitaminas que têm a IDR em micrograma, eu vou declarar em micrograma, né, a quantidade dela na porção do alimento, né, informado aí. Então, agora nós vamos falar um pouquinho dos modelos de rotulagem nutricional, né? Nós temos o modelo vertical A, nós temos o modelo vertical B e nós temos o modelo linear, né? Ele é muito utilizado em embalagens com espaço reduzido, ok? Então vamos lá. O modelo vertical, então, ele tem esse padrão aqui. Então é só seguir, né? Uma linha aqui em cima em que vai o nome informação nutricional, porção, gramas ou miligramas, obviamente vocês não vão colocar isso, né? Isso aqui é para fins aí didáticos, né? Se nós estamos tratando aí de massa, nós vamos colocar gramas, se nós estamos tratando aí de volume, mililitros. É importante, veja os detalhes, né? É uma coisa de repente aí trivial, mas que está lá na legislação, ó, que a expressão informação nutricional, o valor e as unidades da porção em medida caseira, tá? No caso das unidades, né, devem ser destacadas em relação às demais informações nutricionais. Então, elas, por exemplo, há um destaque em negrito, ok? Então, como a gente já viu no outro exemplo, né, que era exatamente este aqui, né, tirado da própria legislação, esse modelo. Então, nós temos aí quantidade por porção, valor energético, e vai ser declarado em calorias, quilocalorias e quilojoules, bastando multiplicar aí o valor de quilocalorias por 4,2. Nós temos os carboidratos, proteínas, gorduras totais saturadas, trans ou outras que queiram declarar, assim como os carboidratos, né? A gente viu açúcares, polióis ou amido, sódio e ou os demais nutrientes, caso, relembrando e enfatizando, eles tenham uma quantidade na porção declarada
declarada acima de 5% desse valor aqui, tá? Esses valores aqui são 100%, tá? São as necessidades aí desses nutrientes para a população em geral, ok? Então eles utilizaram aí uma IDR para a população adulta, não é para a população, por exemplo, de criança ou outra população específica, tá? Mas é utilizado para todos. Então esses parâmetros aqui serão os 100% lá para fins de informação do VD, ok? Então, com isso, eu posso declarar outros nutrientes, além daqueles obrigatórios, desde que eles contenham mais do que 5% em relação a esses valores. E é essa descrição logo abaixo da tabela da informação nutricional, que também é padrão e obrigatória, né? Então você tem aqui o asterisco e a legenda logo embaixo, exatamente com esses dizeres. Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. Ok, pessoal? Então, uma coisa interessante que anteriormente o valor diário era com base em uma dieta de 2.000 calorias. E até hoje a gente encontra rotulagem com esses dizeres constando 2.500 calorias, ok? Para vocês verem aí o campo que o nutricionista tem de atuação em relação à rotulagem de alimentos, né? Então tem muita dificuldade, principalmente os pequenos produtores, em relação aí a, a impossibilidade de contratar um profissional e de realizar aí uma informação nutricional adequada. Então, muitas das vezes, o que ele realiza é uma cópia de um produto similar no mercado e muitas das vezes, ou essa cópia está errada ou quando vai fazer a cópia, acaba cometendo erros, ok? Então nós temos o modelo vertical B, se vocês forem reparar aí no dia a dia de vocês, ele é menos frequente, o mais frequente é o vertical A, né? Ele é muito mais limpo, né? Fácil de visualizar, e o linear, né? Dependendo daquelas embalagens com pouco espaço. O vertical B ele é menos frequente, tá? Mas também ele vai seguir esse modelo aqui, exatamente esse modelo, né? Numa coluna inicial, informação nutricional, porção, vejam que é destacada em negrito, ó, a palavra informação nutricional, a palavra porção e a unidade, tá, dessa porção, né? Quantidade por porção. E aí, logo abaixo vem valor energético, sempre as duas unidades, quilocaloria e quilojoule, lembrando sempre que basta multiplicar por 4,2 o valor de caloria para obter-se o valor de quilojoule, e os demais nutrientes, né? E aí fica mais claro agora, a gente vê, ó, as unidades, né? A gente não está inventando nada, está lá na legislação, os macronutrientes, o sódio, o colesterol é miligrama, ok? E lembrem-se que gordura trans não se declara valor diário, ok? Caso se faça a declaração simplificada, e a gente viu as regras, né? Para valor energético tem que se ter 4 ou menos, né, calorias por porção para eu padronizar como zero. Carboidratos igual ou menor que 0,5, assim como a proteína. Gordura menor que 0,2. Vamos relembrar aqui, ó, aquela regrinha, né? E o sódio menor ou igual a 0,5 miligramas na porção declarada. Então, se atender a essa regra, então o fabricante tem a opção de realizar a declaração simplificada, não contém quantidade significativa de, e colocar quais são os nutrientes
tá, que atenderam a essa regra, ok? Vejam que da mesma forma, em todos os modelos, esses dizeres são padronizados. Lembrando que essa caloria padrão aqui já foi de 2.500 calorias, ela foi modificada e até hoje encontra-se no mercado rotulagens com base em uma dieta de 2.500 calorias. Isso mostra também, né, a defasagem aí de certos fabricantes em relação à legislação, ok? Dando seguimento, então nós passamos aí pelo modelo vertical A, modelo vertical B e o modelo linear. Ele é muito utilizado, como eu disse, em embalagens com pouco espaço para declaração, tá? Ou para informação nutricional. Então ela é toda corrida, né? Informação nutricional, porção, grama ou miligrama, tá? Da mesma maneira, aqui no exemplo não está, mas a gente viu que tem que ser destacada a informação nutricional, a palavra porção e a unidade, ok? O valor energético da mesma maneira que os demais, né? Então eu tenho que declarar as duas unidades, quilocaloria e quilojoule. Quilocaloria vezes 4,2 eu vou obter o valor de quilojoule. Valor diário de referência, o que seria isso aqui? Quanto que eu tenho de caloria na porção declarada e qual é o percentual disso em relação ao meu padrão, né? Então, o meu padrão é de 2.400, é de 2.000 calorias. Quantas calorias eu tenho na porção declarada e vai para o VD. Da mesma forma, vai declarar aí por quilojoules. E assim por diante, tá? Carboidratos, VD da mesma forma, a gente viu que o 100% vai ser 300 gramas. Então, quanto eu tenho de carboidrato, eu vou ter o percentual para o VD. Proteína 75, gordura 55 e assim por diante, ok? Gordura trans, veja que não tem o valor diário para ela. Fibra alimentar, né? Então eu vou ter uma quantidade de fibra alimentar na porção declarada e qual o valor diário? É aquela quantidade dividida por 25, que é o 100%, ok? Lembrando sempre, nós vamos ver adiante, que a declaração do valor diário é de números inteiros, ok? Não tem casas decimais aí. Bom, pessoal, então vamos falar um pouquinho aí da RDC 359, aquela que a gente já comentou bastante, é o regulamento técnico de porções de alimentos embalados para fins de rotulagem nutricional, tá? Então, da mesma forma, no início que a gente abordou aí alguns conceitos, é muito importante que a gente faça também agora da mesma forma, tá? Para a gente entender aí algumas situações ou, na verdade, ter algumas dúvidas, essa que é a realidade, tá? Porque veja bem, olha o que o legislador define como porção, tá? Ele diz que é a quantidade média do alimento que deveria ser consumida por pessoas sadias maiores de 36 meses de idade em cada ocasião de consumo. Veja como isso é bem generalista, né? Com a finalidade de promover uma alimentação saudável. E aí a pergunta é: será que essa definição de porção ela pode ser aplicada de fato a todos os alimentos que são produzidos e industrializados, embalados na ausência do consumidor? Porque tem alimentos que industrializados, não estou dizendo que, né, são ruins, mas será que todos, né, naquela porção definida no anexo da 359 é capaz de promover uma alimentação saudável? Um refrigerante, por exemplo, certo? Mas é isso que está definido. Medida caseira é um utensílio normalmente utilizado pelo consumidor para medir alimentos. Óbvio, né? Então isso aqui, a declaração ela vem
em massa ou volume, que a gente viu, gramas ou mililitros, e a medida caseira para quê? Para tentar extrapolar aquele valor, né, de uma forma prática para o consumidor. Nem todo mundo tem uma balança em casa e vai medir os alimentos, né? É óbvio que tem determinadas situações em que certas pessoas precisam de medir os alimentos, né? Mas, de uma maneira geral, para você usar aquele alimento ali como uma matéria-prima, a pessoa comum, né, de uma maneira geral, ela se utiliza da medida caseira, tá? Se ela, por exemplo, não faz isso com um fim mais industrial, mais produtivo, né, de venda, então ela vai fazer mais baseado aí em medidas caseiras, né? Preparar um bolo, ou mesmo saber aí o que que ela, em média, o que que ela poderia comer, o que que ela deveria comer daquele alimento, né? Então, a medida caseira ela vem nesse sentido para informar de forma prática, né? Para você extrapolar essa massa ou volume para uma medida de fácil entendimento e de fácil execução para o consumidor final, ok? Unidade, então, é cada um dos produtos alimentícios iguais ou similares contidos na mesma embalagem, certo? Prato preparado, semi-pronto ou pronto. Então, é um alimento preparado, cozido ou pré-cozido, que não requer adição de ingredientes para o seu consumo. Então, um alimento preparado ou semi-pronto ou pronto, por exemplo, poderia ser aí essas lasanhas, né? Que já basta ser aí aquecidas, né? Em forno micro-ondas ou forno convencional, por exemplo. Então a RDC 359 ela traz aí, né? Aqui no caso da Tamedes, as medidas caseiras, tá? Por exemplo, de alguns utensílios. Então, ela define lá, né? Xícara de chá, que são 200 centímetros cúbicos ou 200 mililitros. Então, ela já padroniza, tá? Esses utensílios em volume, tá? Ou em alguma outra medida, no caso do prato raso, né? O copo, ela está padronizando, quando ela fala copo, ela está falando um copo de 200 ml, ela não está falando um copo de 240, ela não está falando um copo de 100. Então isso é importante também. Em relação à legislação, isso está claro. Então, quando se vai declarar, a gente sabe que aquilo ali é um copo de 200 ml. Então, a colher de sopa, 10 ml, tá? Ela padroniza isso aí. Colher de chá, a gente sabe que, a depender do produto, uma colher de sopa, né? Será que em relação à densidade todos vão ser 10 ml? Não vai ser, né? Colher de chá, 5 centímetros cúbicos, 100 mililitros. Um prato raso de 22 centímetros. Um prato fundo, tá? De 250 mililitros. Então veja que é muita informação, né? Então vamos seguir aqui adiante, pelo menos finalizar esse slide aqui hoje. Então, como é que a gente vai fazer aí para determinar as porções dos alimentos, tá? Primeira coisa, pessoal, vamos separar para a gente ver a regra de uma maneira geral. É quando a gente não tem uma embalagem individual, ou seja, que é aquela embalagem que se espera em que o alimento é a própria porção, ou seja, a quantidade que contém na embalagem primária, aquela que a gente conversou lá na primeira aula, é aquela suficiente ali, ou que convenciona-se que para um consumo aí ocasional, tá? Então nós não estamos falando inicialmente dessa embalagem individual, tá? Nós estamos falando aí de um conteúdo que ele não é consumido aí
todo, né, em alguma ocasião, tá? Ou seja, nós vamos tratar agora de uma quantidade que contém numa embalagem primária que assume-se que não será consumida de uma vez só, ok? Então, por exemplo, para os alimentos semi-prontos ou prontos para o consumo, a porção declarada ela deve conter no máximo de 500 calorias, tá? Ou, como a gente viu, 2.100 quilojoules, tá? Multiplicando aí as calorias por 4,2. Isso é muito interessante. Por exemplo, um dos alimentos que faz parte aí desse grupo de alimentos semi-pronto ou prontos é a lasanha. Então a gente vai ter que não só adequar essa porção em relação a RDC 359 no sentido de massa, né? Mas ela tem que ser limitada a 500 calorias. Isso é importante, ok? Então, ao final, terá que fechar uma porção em que seja declarada ali para ela no máximo 500 calorias. Tá? Esse é um detalhe aí desse grupo de alimentos, tá? Alimentos semi-prontos ou prontos para o consumo. Tá? Você vai se basear nas tabelas de porções, porém para esse grupo a porção declarada, né? A quantidade dessa porção tem que ter no máximo 500 calorias. Ok? Nós temos os alimentos concentrados em pó ou desidratados, né? Porção declarada referente à quantidade do produto em pó, concentrado, desidratado, suficiente para preparar a quantidade de produto final estabelecida para a porção do referido alimento. Aqui são dois detalhes. Ou a porção do alimento preparado. Então, quando a gente tem um alimento em pó, a gente pode declarar aquele alimento, a quantidade daquela matéria, daquele alimento, né? Aquele produto em pó que pode ser uma matéria-prima para alguém que vai fazer alguma preparação ou que vai utilizar para reconstituir, eu posso declarar a minha porção em relação ao produto bruto suficiente para preparar a quantidade do produto final, tá? Conforme as instruções do fabricante, ou eu posso declarar a porção conforme o alimento finalizado, reconstituído, né? Também segundo as informações ou as instruções do fabricante, ok? Tem os alimentos utilizados como ingrediente, tá? A porção deve corresponder à quantidade do produto usualmente utilizado nas preparações mais comuns, não devendo ultrapassar o valor energético por porção que corresponde ao grupo a que pertence, ok? Então, há de se observar essa regra, tá? Que muitas das vezes não, algumas vezes a legislação vai dar essa autonomia para o fabricante, para o produtor, tá? No caso da declaração de porção, ou seja, uma quantidade usualmente utilizada nas preparações mais comuns, não devendo ultrapassar o valor energético por porção, caso, né, isso ocorra. E aí a gente vai ver mais adiante o valor energético dos grupos, que também é baseado, tá, no como esses parâmetros de caloria, de carboidratos e dos demais nutrientes. Então, quando é um alimento utilizado como ingrediente, tá? Então deve-se, você não vai encontrar esse alimento lá.
nas tabelas das porções, mas então isso vai ficar a cargo do fabricante de forma que não ultrapasse o valor energético por porção, tá, do grupo, tá? Do grupo similar, ok? Alimentos com duas fases miscíveis. A porção deve corresponder à fase drenada, exceto para os alimentos que tanto a parte sólida quanto a líquida são habitualmente consumidas, tá? Na informação nutricional deve ser informada de forma clara a quais partes do alimento se refere à declaração. Então, a gente tem um exemplo aí dos apertizados, né, de milho, ervilha, e você tem então a informação nutricional da fase drenada, né? No caso, sardinhas em lata, então também você tem aí a informação nutricional referente somente ao produto, né? E não ao líquido aí de cobertura, ok? Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui hoje e espero que tenham compreendido, tá? Na próxima aula a gente retorna aí para falar dos grupos de alimentos e como deve se determinar aí as porções para esses grupos, ok? Bons estudos a todos, um forte abraço e até a próxima.